E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre o ataque índio do rei, ou abertura Barques aí em alguns países também. Mas o ataque índio do rei, ele é meio que um sistema, ele não é exatamente uma abertura que é definida por aqueles exatos lances, né? Ele pode surgir de várias aberturas e várias ordens de lances diferentes, mas a principal posição do ataque índio do rei é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Então, guardem bem essa fotinha aqui, porque dá para chegar nessa posição em várias ordens diferentes. Tá? Então, qual é a principal ideia do ataque índio do rei? Né? Ele coloca o rei em segurança, o bispo aqui em G2 controla várias casas e ele tem um bom controle central aqui com essa cadeia de peões. Então aqui, por exemplo, a ordem mais padrão de surgir o ataque índio do rei é o lance cavalo F3, D5 e agora G3. Cavalo F6, bispo G2, E6 e roque. E notem que esses lances aqui, cavalo F3, G3, bispo G2 e roque, dá para fazer contra praticamente qualquer coisa que o preto fizer, né? Então é uma abertura extremamente prática aqui. Para quem não tem tempo para estudar a abertura, esse sistema pode ser uma boa ideia. Mas a gente entra nesse tópico um pouquinho mais para frente. Mas aqui, essa abertura é muito flexível, né? Então, por exemplo, a imagem que eu tinha mostrado para vocês pode surgir nessa posição aqui. Então, é exatamente a mesma coisa, só que com as mesmas as peças do preto também. Mas é uma abertura extremamente flexível, né? Então, dá para jogar com B3 aqui, para jogar bispo B2 e fianquetar o bispo. Dá para jogar com C4, que vira uma espécie de inglesa. E dá para jogar com D4 também, né? E depois de roque jogar com C4 e acaba virando uma catalã, né? Então é uma abertura extremamente flexível. Pensando nisso, vários jogadores usaram essas ideias, tá? E aqui eu vou mostrar 3 partidas para vocês. A primeira partida que eu vou mostrar é uma partida do Fischer com o Sherring em 1957, num aberto em Nova Jersey. Então o branco jogou com E4, veio C5, cavalo F3, E6. Então notem que não precisa ser necessariamente cavalo F3, G3, bispo G2, roque. Então como é muito flexível a ideia, pode surgir de outras ordens de lances, como o Fischer fez aqui. D3, cavalo C6, G3, cavalo F6, bispo G2, bispo E7, roque, roque e cavalo D2. E voilá, temos o nosso ataque índio do rei, a nossa abertura de hoje. Certo? Então, aqui o preto tem a opção de jogar com D5. Só que vai entrar numa estrutura de peões que a gente vai ver numa outra partida. Então, vou deixar para falar dela depois. Aqui o preto jogou com torre B8 para jogar B5 e tentar ganhar mais espaço aqui na ala da dama. Mas seguiu torre 1 e D6. Aqui, como o preto não jogou com D5, que provavelmente o branco jogaria E5 aqui, e vai levar para outra partida que eu vou mostrar, o E5 aqui já não é tão interessante, né? Porque ele vai tomar, vai seguir algumas trocas. É uma ideia, mas eu acho que cede um pouco do controle central que o branco tem. No entanto, aqui tem outro plano para o branco, que é expandir na ala da dama e no centro com C3 e D4. Então, por exemplo, o Fischer jogou C3 aqui, justamente para jogar D4, B6, D4. E aí, se o preto permitir, o branco pode continuar expandindo com E5, ganhando mais espaço ainda. E foi o que o preto permitiu, né? E aí o Fischer jogou E5 aqui. Que aumenta, ataca o cavalo e pergunta, né? O que o preto vai fazer contra isso? Se D toma E5, D toma E5 e cavalo D7, acredito que o branco deva jogar com o cavalo E4. E aqui ele vai tentar jogar com essa vantagem de espaço na coluna D. E esse peão em E5 normalmente nos indica que a gente tem que tentar buscar um ataque na ala do rei, né? Justamente por quê? Porque o peão em E5 ele atrapalha as forças do preto a defenderem aqui a ala do rei, né? Então o rei das pretas não está tão seguro assim. Como se a gente comparar aqui, né, com o cavalo em F6, com o cavalo em F6 o rei das pretas está bem seguro. Mas sem esse cavalo pode surgir um ataque aqui, né? Então, e as peças do branco estão apontando lá para a ala do rei, né? Então, algumas ideias como bispo F4, H4 podem surgir também. Dama C2, cavalo G5 são ideias de ataque típicas aqui para o branco.
Mas aqui o preto jogou com o cavalo D5. E aqui o Fischer jogou peão por. Aqui aparentemente C4 era um pouco melhor, porque o cavalo começou a ficar sem casa já. Então, por exemplo, depois de cavalo B4. Peão por, dama por A3, cavalo A6. Então o cavalo está muito, muito ruim aqui em A6. E depois de cavalo E4, o branco tá matando aqui, né? Tá com peças melhor centralizadas, melhor desenvolvimento. E essas peças aqui do preto estão muito mal colocadas, né? Mas o Fischer preferiu jogar peão por D6, bispo por D6 e aí jogou com cavalo E4. Ameaçando pegar o bispo de D6, né? Que no geral é uma peça boa nessas estruturas. E aqui o preto jogou C4, que tem uma finalidade interessante. Que é o seguinte. Agora nenhum peão das brancas tira esse cavalo de D5. Só que vai surgir outro problema aí. Esse aqui é o cavalo por dama por D6. E aqui o branco tem o par de bispos, né? Então ele vai começar a operar melhor nas casas pretas, já que o preto não tem esse bispo de casas pretas que o Fischer acabou tomando. Aqui seguiu com o cavalo G5, ameaçando com ideias de dama H5, ideias de bispo por D5 podem acabar surgindo também. Cavalo E4 é uma ideia. E outro ponto é que o preto tem que ficar de olho nesse peão de C4, né? Senão ele pode acabar virando um problema. Seguiu o cavalo de C7. Dama C2, ameaçando mate em H7, cavalo G6, e aqui surgiu um lance muito temático no ataque índio do rei, que é o lance H4, ganhando espaço na ala do rei, e nesse caso aqui, ameaçando o lance H5, que meio que ganha a partida, né? Porque, por exemplo, torre A8, só para ilustrar, H5, o cavalo não pode sair daqui, porque o preto vai estar levando mate. O preto jogou com o cavalo F6, então o cavalo não ficou muito tempo na casa boa que ele estava, porque por necessidade ele teve que voltar para defender o peão de H. Só que aqui começa a surgir vários e vários temas táticos, né? Então aqui o branco jogou com o cavalo por H7, seguiu o cavalo por H7, se rei por H7, bispo F4, aproveitando a cravada aqui e o espeto aqui na dama e na torre. Então os temas táticos começaram a se misturar. E depois de cavalo H7 tem H5, né? E se o cavalo sair daqui para qualquer casa, bispo F4 está ganhando material de novo. Então o preto jogou com o cavalo H4, porque se G por H4 a estrutura das brancas fica meio quebrada aqui, né? Os peões ficam todos isolados e fracos. Mas aqui o Fischer jogou com bispo F4 mesmo. E depois de dama D8, aqui ele tomou em H4. Porque e aqui caiu a torre, né? Porque a torre está meio presa agora. Seguiu a torre B7, mas aqui o Fischer não tomou a torre. Porque eu acho que se ele tomar a torre, o preto ainda tem algum contrajogo aqui, né? Porque beleza, ele perdeu a qualidade, tá com uma torre por cavalo. Mas o bispo de B7 controla várias casas em volta do rei das brancas, né? E pode ser um pouco perigoso isso na prática, né? Então, por exemplo, o bispo B7, dama D5 e tal. O rei das brancas pode ficar um pouco exposto. Então, por isso ele jogou H6. Ele deixou o bispo aqui, ele não vai tomar aquela torre em B7. Então, a ideia do H6 é abrir ainda mais o rei das pretas. O preto jogou dama H4, veio H por G7, rei por G7 e torre E4, ameaçando o bispo E5 cheque, ganhando a dama. Dama H5 e agora a torre E3, para passar a torre para G3 ou em alguns casos para H3 também, para atacar a dama. E começar um ataque no rei das pretas, que está totalmente sem proteção, né? Veio F5, torre H3, dama E8. E agora bispo E5 cheque. Aqui o preto está completamente perdido, porque as peças do branco começam a passar muito rápido, né? Depois de cavalo F6 veio dama D2, ameaçando dama G5 cheque. Rei F7, dama G5, ameaçando tomar o cavalo. Dama E7, depois de bispo por F6, dama por F6, torre H7. O preto acabou perdendo muito material aqui. Rei 8 tomou. E depois de bispo C6, o preto acabou abandonando. Então essa partida aqui ilustra muito bem alguns temas típicos, né? O lance, a manobra, as ideias de C3, D4 e E5. E principalmente o ataque na ala do rei. Então vamos para o próximo. Vou mostrar uma partida do Hatch com o Rubinstein em Chaos Bar em 1923. Então foi cavalo F3, D5, G3, cavalo F6, bispo G2, G6. Só que aqui, como o preto jogou com G6, o Hatch jogou de uma maneira um pouco diferente. Ele jogou com C4.
questionando o centro das pretas. E aqui o preto tem que tomar uma decisão, né? Ou ele defende o peão, ou ele deixa o peão aí sem defesa, ou ele avança o peão, ou ele toma o peão, né? Na partida o Rubinstein jogou com D4, tá? Que pode ser uma coisa que o branco goste, né? Por quê? Porque sem o peão aqui em D5, o bispo de G2 já é uma peça muito ativa. E o bispo que vai para G7 vai ficar batendo no próprio peão. Se o preto jogar com D toma C4, que deixa o jogo um pouquinho mais aberto, o preto não vai ganhar o peão, né? O branco pode jogar com Dama 4, já recuperando o peão imediatamente. Esse aqui veio D4, D3, bispo G7. E aqui o branco tinha várias ideias interessantes para jogar. Só que aqui o Hatch, ele jogou um lance bem interessante, porque o preto... O que o preto gostaria de fazer, né? Por exemplo, se o preto jogar roque aqui, eu acho que o preto quer jogar C5 e defender o peão com o próprio peão, né? Que normalmente é o ideal. Pensando nisso, o Hatch jogou B4 aqui, justamente para evitar o lance C5. E esse peão de D4 pode acabar virando um alvo. Seguiu o roque. Cavalo de BD2, com algumas ideias de cavalo B3 e já começar a martelar esse peão de D. E aqui o preto jogou com C5. Cavalo B3. Se B tomar C5, acho que o preto jogaria lances como cavalo A6 aqui, para tomar lá em C5, talvez, pode ser uma ideia. Mas seguiu o cavalo B3, aumentando a pressão aqui nos peões de C5 e D4. C por B4, bispo B2, atacando o peão de D4. Cavalo C6, e aí tomou. Jogou cavalo por e bispo por. E aí qual é o ponto, né? O branco trocou um peão que não consegue controlar o centro por um peão central. E aí que o branco vai tentar usar essa maioria central para espremer as peças do preto. Seguiu B6. E aqui o branco jogou A3 para trocar esses peões. Bispo B7, bispo B2, porque o preto... Então, por exemplo, se toma em B4, tem o lance bispo por F3 e o bispo de D4 fica no ar. Por isso o bispo volta, jogou com o bispo B2, B por A3, torre por A3. E aqui qual é o ponto das brancas, né? O branco tem uma ilha de peões apenas, tudo bonitinho aqui, enquanto as pretas têm duas. Tem duas ilhas de peões. E a ilha de peões das pretas na ala da dama tá bem fraca, por quê? Porque eles estão numa coluna aberta, né? E é muito fácil atacar o peão de A7. Tanto que depois de dama C7, o branco jogou dama 1, atacando o peão de A7. Mas não só isso, fazendo pressão aqui nessa diagonal maior, tá? Que pode parecer nada agora, tanto que depois de cavaleiro 8 já trocou os bispos. Mas agora o preto não tem aquele defensor natural das casas pretas, né? Que pode vir a ser um problema. O branco jogou roque. O branco não pode tomar A7, porque depois de torre por, dama por, torre A8, a dama tá presa, né? Então seguiu o roque, cavalo E6, para tentar melhorar o cavalo, colocar ele perto de uma casa central. Torre B1, bispo C6, porque agora sim ameaçou, tomar em A7, né? Porque, por exemplo, torre 8. Dama por, e quando torre A8, sobra dama toma B6 aqui. Então a ideia do torre B1 é essa, né? Mas aí o preto jogou bispo C6 para defender o peão de A7. E aí o branco começou a usar a maioria central deles, né? Então ameaçou o lance D5. Veio o bispo E4, torre D1. A5 para tentar aliviar a pressão aqui em cima do peão de A7. Só que agora o peão de B6 que ficou fraco. Então vamos ver como é que o Hatch vai tentar explorar isso. Veio D5, cavalo C5 e outra coisa. Tem casas pretas aqui em volta do rei que estão fracas, né? Então a gente não pode esquecer disso. O branco jogou com o cavalo D4. Tomou. Torre D8. Cavalo C6. O cavalo aqui está protegido por um peão, então está numa casa muito boa, um posto avançado, atacando a torre de D8. Torre D6. E agora torre E3, atacando o peão de E7. Torre E8, dama E5, centralizando a dama. F6, dama B2. E aqui o branco está preparando para jogar torre B1 e martelar o peão de B6. Seguiu E5. Dama B5, ameaçando o cavalo por A5. E a torre de E8 está caindo. Então, o preto jogou rei F7 aqui para tentar segurar as pontas. Torre B1, atacando o peão de B6. Cavalo D7. Então, todas as peças do preto aqui estão muito passivas, né? Então, o cavalo acabou tendo que voltar para defender o peão de B6. A dama defende o peão de B6. A torre não faz nada aqui. E a torre de E8 está tentando segurar
as pontas aqui no centro, né? E aqui o branco jogou com F3, seguiu torre C8, torre D3, E4. Aqui eu acho que se, por exemplo, o preto joga um lance como rei G7, depois de E4, consolidando o centro, o preto vai sofrer muito aqui, mas muito mesmo. Qual é a ideia do E4, né? Ele sacrifica um peão e aí libera a casa de E5 para o cavalo. Só que não é o suficiente, aqui o preto acabou perdendo meio rápido até. Seguiu dama por, cavalo por. Nossa, e aqui o branco jogou C5 aqui. Então ele nem toma um cavalo, né? Faz um lance intermediário atacando a torre. Seguiu torre D7, D toma C6, torre por, peão, dama por, torre por, peão por. E aqui o branco entra no final completamente ganho, né? Porque depois de torre por, torre B7 cheque, rei E8, D4. E além do peão a mais, o problema maior é porque o branco tem 2 peões passados protegidos, né? Eles vão começar a avançar e aqui o preto não tem o que fazer. Seguiu torre A6, torre B6, torre A8, aí caiu mais um peão. Agora são 3 peões passados conectados. A4, torre F2, A3, bloqueou o peão. E aí o rei... Vou passar um pouco mais rápido porque aqui é só uma questão de técnica. Aqui o preto acabou abandonando, tá? Então aqui... uma ideia diferente para quem quiser usar, né? Essa ideia que o preto jogou com D4 e expandiu muito as brancas expandiram muito rápido na ala da dama. E por fim, eu vou mostrar mais uma partida do Fischer contra o Miyagi Marsuren em 1967, num internacional aparentemente na Tunísia. Então foi uma defesa francesa. E o branco jogou com D3, justamente para levar para aquela estrutura de ataque índio do rei. Então veio D5, cavalo D2, cavalo F6, G3, C5, bispo G2, cavalo C6, cavalo F3, bispo E7, roque e roque. E aqui, na partida do Fischer contra o Sherwin, o preto jogou uma estrutura com D6, né? Ele não jogou com D5. Agora vamos ver o que acontece quando o preto joga com D5, né? E aqui o branco jogou E5, atacando o cavalo e ganhando mais espaço no centro. Cavalo D7, torre E1, B5, cavalo F1. Então aqui, pessoal, uma coisa legal de vocês lembrarem é o seguinte. Pro lado das pretas, pelo menos. Aqui eu acho que uma ordem mais precisa de lance seria dama C7 direto, tá? Atacando o peão de E5. E aí normalmente o branco vai jogar com dama E2, que não é um lance que o branco realmente gostaria de jogar nessas posições. Não é um lance tão útil, tá? Assim, não é um lance tão útil, não, mas provoca uma concessão por parte das brancas, né? Porque, por exemplo, depois de B5, cavalo F1, se o preto joga dama C7 agora, o branco joga com bispo F4. Que é o lance temático aqui na posição. E aí o bispo fica na linha ali da dama, né? E pode surgir vários temas táticos envolvendo essa linha. Então é legal provocar esse dama E2, talvez. Eita, que susto. Eita, nós. E aqui o preto jogou com B4 para ganhar mais espaço no centro. E aqui, como o centro está fechado, gente, é importante que os dois lados tentem atacar nas suas alas onde você tem mais forças. Então o branco vai tentar atacar aqui na ala do rei e o preto vai tentar atacar aqui na ala da dama. E aí o branco jogou com H4, que é um lance temático, igual a gente viu na partida do Fischer com Sherwin. Ganha espaço, controla a casa de G5 também, que pode ser usada. O preto jogou A5, bispo F4, A4. E aqui o lance profilático que virou moda no ataque índio do rei, que é o lance A3, parando um pouco o ataque das pretas, né? Porque se o branco joga um lance como cavalo de 1 H2, que é um lance temático também, começando a passar as peças para o ataque, o preto joga A3 aqui. E se o branco jogar B3, pode surgir problemas aqui nessas casas pretas. E aí C4 pode ganhar força para abrir a ala da dama na marra, tá? Então, normalmente o A3 é muito útil justamente para isso, para depois de peão por, não tem tantas fraquezas aqui na ala da dama. Seguiu o cavalo A5, cavalo E3, passando mais uma peça para o ataque, para o centro, né? E aqui é aquela coisa do dama C7, por exemplo. Se a dama tivesse em C7 aqui, que tipo de tema tático poderia surgir? Lances como cavalo por D5 aqui.
E depois de peão por D5, E6. Atacando a dama e atacando o cavalo. E aqui o branco já tem uma vantagem considerável, tá? Mas aí seguiu com o bispo A6. Veio o bispo H3. Aumentando a pressão ali no peão de E6. Que pode surgir alguns tipos de sacrifício. E aqui o preto jogou com D4, que é um lance perigoso aqui. Bem perigoso. O branco jogou o cavalo F1. Porque agora o branco tem a casa de E4 disponível para qualquer tipo de ataque em algum momento. O preto jogou o cavalo B6, mas ao mesmo tempo a ideia das pretas é qual, né? Pôr o cavalo em D5. Seguiu o cavalo G5. Outra ideia temática, o branco pode passar a dama tanto para H5, tanto para G4 em alguns casos. E também aumentar a pressão lá em E6, né? Aqui em F7 também pode surgir temas. Seguiu o cavalo D5 para tomar em F4. Jogou o bispo D2, o Fischer, para evitar a troca. Toma em G5, dama D7, dama H5, passando mais uma peça para o ataque. Torre de FC8, cavalo D2. Então a ideia do Fischer agora é passar o cavalo por E4, que foi um dos defeitos do lance D4 que as pretas fizeram. Seguiu o cavalo C3, evitando o cavalo E4. E agora mais uma ideia extremamente temática, né? O peão de E5 evita com que as peças do preto tentem chegar na lá do rei ali. E pensando nisso, ele também tem outra função, que ele controla a casa de F6. E aqui o branco jogou bispo F6, que é um lance muito bom e bem típico desses ataques, né? Então a ideia é o seguinte, coloca o bispo já fazendo pressão no peão de G7, tanto que na partida o preto jogou dama E8, para deixar a dama ali perto da defesa. Se o preto jogar G por F6, acho que uma catástrofe acontece, né? Porque depois de peão por, apesar do preto estar com uma peça a mais, a peça não ajuda a defender o rei, né? E o peão tem uma função muito importante aqui de controlar as casas em volta do rei. A ameaça é dama G5, dama G7. Então, por exemplo, seguiria rei H8. Cavalo F3, para passar o cavalo para G5. Cavalo D5. Agora cavalo G5. Ah, tá, aqui tá caindo em F6, né? Então, dama H6 primeiro, ameaça no mate. Depois de torre G8. Cavalo E5. E aqui o branco, apesar da peça menos, tem um ataque muito forte aqui. Muito, muito forte. Que está atacando a dama, atacando o peão de F7, por exemplo. Depois de dama C7, bispo G2 já é meio mortal aqui, ameaçando o bispo E4. E o peão de H7 pode acabar sofrendo as consequências. Então esse é um dos perigos aqui de tomar esse bispo, né? Tanto que o preto jogou dama E8, e aí o Fischer jogou cavalo E4, levando mais uma peça para o ataque. Seguiu o G6, mas esse G6 aqui já fala que eu quero levar mate de pretas aqui. Porque agora o bispo tem um minha casa, minha vida em F6, né? E todas as casas fracas em volta do rei ficaram ainda mais fracas. Seguiu dama G5, cavalo por, torre por. E agora a torre vai acabar passando para o ataque. Seguiu C4, tentando criar algum tipo de contrajogo. H5, tentando abrir a ala do rei. C por D3, torre H4, ameaçando temas aqui de mate na ala do rei. O preto jogou com torre A7 aqui. Mas caso o preto jogue com D toma C2, H toma G6 e o preto pode simplesmente abandonar aqui. Porque não tem o que fazer, né? Se promover o peão, a gente vai tomar. Torre por. E aqui, dama por. E depois a gente volta a dama pro ataque, sem nenhum problema. E se jogar, por exemplo, se jogar HG leva mate 1. E se jogar F por G6, vem torre por H7. E aqui não tem muito o que fazer para parar o ataque das brancas. Porque depois de rei por, dama H4 cheque, rei G8, dama H8 F7 e aí dama G7 mate. E caso o preto tente promover aqui, torre por, e agora para tentar desviar a dama, né? Aqui a gente joga rei H2. E tipo, tá vindo dama H6, torre H8, torre G7, com ideias semelhantes à variante anterior. Veio torre A7 e aqui o Fischer jogou bispo G2 para remanobrar esse bispo no ataque para pôr o bispo em E4 agora. D toma C2, dama H6 ameaça no mate, dama F8 e aqui essa partida ficou extremamente famosa pelo arremate do Fischer aqui, que foi o lance dama por H7 e o preto abandonou, porque depois de rei tomar H7, H por G6 cheque duplo, se rei G8 torre H8 e se rei G6 bispo E4 mate, tá?
Então, era essas partidas que eu queria mostrar para você, do ataque índio do rei barra abertura Barksa, tá? Então, ideias que a gente viu, né? Expansão aqui no centro e na ala no centro e na ala do rei, principalmente. Nessa aqui do Fischer também, mesma coisa. Expansão no centro e na ala do rei. Ideias temáticas, né? H4, cavalo F1, bispo F4 e tal. O A3 também é um lance muito importante aqui. E depois tentar passar as peças para um ataque mesmo ali na ala do rei. E por fim, essa partida aqui do hatch mostra um jeito de jogar o ataque índio do rei de uma maneira mais posicional, né? Que não precisa ser necessariamente um ataque ao rei das pretas, né? Jogar no centro e na ala da dama, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.